Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Cálculo 1 Fácil Limites do professor Luiz Mário. Lembrando sempre, esse curso é organizado em 8 aulas e hoje iremos ver a aula número 4, Limites Infinitos. Limites infinitos e suas assíntotas verticais. Cada vez que definimos algo, esse algo, no caso na aula anterior nós definimos limites laterais, isto gera sempre uma pequena consequência neste curso. Por exemplo, um limite lateral ocorre quando o x tende a um número pela direita ou pela esquerda. Os limites infinitos ocorrem quando, ao se aproximar de um número pela direita ou pela esquerda, o valor de uma função se torna cada vez maior, tendendo a mais infinito, ou cada vez menor, tendendo a menos infinito. Como que se identifica um limite deste tipo? Bem, esses limites aparecem quando nós temos uma situação em que um número é dividido por zero. Não zero, pois nós estamos trabalhando com limites, mas sim números próximos de zero. Por exemplo, o limite de uma função f de x dividida por uma outra função g de x. O numerador, o limite da função f de x, tende a um número. O denominador, o limite da função g de x, tende a zero. Perceba que ele não é igual a zero, ele é um número próximo de zero. Neste caso, o valor do limite vai tender a mais ou menos infinito. Vamos tentar representar esse fato com alguns números. Considere uma função f de x, que é x mais 2, dividido por x menos 1. O domínio desta função racional exclui o número 1, pois nós não temos divisão por zero. Se o x for igual a 1, eu vou ter 3 dividido por zero. Perceba que 3 dividido por zero não existe. Porém, se nós fizermos uma aproximação de x igual a 1, por exemplo, uma aproximação de x igual a 1, onde o valor da função não existe. Lembre-se que para x igual a 1, nós não temos y correspondente. 3 sobre 0, divisão por 0 não existe. Porém, se o x se aproxima de 1, começando com uma diferença de 1/10, x igual a 0,9. 1/100, x igual a 0,99. 1/1000, x igual a 0,999. Observe que essa aproximação ela não tem fim. Você pode acrescentar noves quantos você quiser. Nesse caso, nós temos um limite. O limite quando x tende a 1 por valores menores que 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Resolvendo o y para esses valores, se o x for 0,9, o y é menos 29. Se o x for 0,99, o y é menos 299. Se o x for 0,999, o y é menos 2.999. Perceba que quanto mais noves eu acrescento em x, mais noves aparecem em y. Ou seja, o y tende a valores negativos. Nós dizemos nesse caso que o y, o valor da função, tende a menos infinito. E pelo lado direito? Se o x se aproxima de 1 pelo lado direito, 1,1, 1,01, 1,001, e perceba que essa aproximação também é infinita, basta acrescentar zeros. Nós temos aí um limite quando x tende a 1 pela direita. Observe o que acontece com o y. 31 para 1,1, 301 para 1,01 e assim por diante. Quanto mais zeros você acrescenta na aproximação em x, mais zeros aumentam na representação do y. 3.001, 30.001, 300.001, ou seja, o y fica cada vez maior, tendendo a mais infinito. O cálculo desses limites infinitos, ele é bem simples, basta você verificar a regrinha do número dividido por zero. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, número 1, limite de 3x mais 1 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Se nós substituirmos x igual a 2, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, 2 menos 2, 0.
eu vou obter uma divisão, 7 dividido por 0, que é o indicativo de limite. Porém, eu não sei se é mais ou menos infinito o resultado desse limite. Como eu faço? X tende a 2 pela direita, então x é um número maior que 2. Um número maior que 2, 2,1, 2,01, menos 2 tem como resultado uma aproximação de zero, também positiva. Perceba, o seu numerador é um número positivo, seu denominador é um número positivo. Você sabe agora que o resultado é um número positivo, então o resultado é mais infinito. Exemplo 2. x² mais 3x sobre 9 menos x². Quando x tende a 3 pela direita. Bem, substituindo o valor de x nessa função, eu vou obter 18 dividido por 0. Você já deve ter percebido que o numerador tem o sinal já definido. 18 é um número positivo. Independente de ser uma aproximação de 18 pela direita ou pela esquerda, ela será sempre positiva. É o zero que nos interessa. Perceba que o x tende a 3 pela direita. Se x tende a 3 pela direita, x é um número maior que 3. Números maiores que 3 ao quadrado são maiores que 9. E o resultado de 9 menos números maiores que 9 é um número negativo. Então, o denominador é um número negativo. Fazendo o jogo de sinais, mais com menos, menos infinito. Eu preciso tomar cuidado com números negativos. Exemplo número 3. Limite de x² mais 1 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1 pela esquerda. Substituindo, eu vou obter 2 dividido por 0. Por que eu tenho que tomar cuidado com números negativos? Se nós observarmos a reta numérica, 0, menos 1, menos 2, se o x tende a menos 1 do lado esquerdo, x ele é um número menor que menos 1. Ele está do lado esquerdo, desse lado. Porém, observe que deste lado eu tenho números do tipo menos 1,1, menos 1,01. Esses números, quando substituídos, menos 1,1 mais 1, tem como resultado uma aproximação de zero pela esquerda, um número negativo. Mais com menos, menos infinito. Mais alguns exemplos. Quando x tende a zero pela esquerda. Aqui, esse exemplo é para mostrar o efeito do x ao quadrado. Se eu substituir o x por zero, menos 5 sobre 0. Perceber que o numerador eu não preciso me preocupar com o sinal do numerador, ele já é definido. O numerador é negativo. Só que se o x tende a zero pela esquerda, ele é um número negativo também, só que ele está ao quadrado. Imagina um menos 0,1 ao quadrado. O resultado é positivo, e mais com menos é menos infinito. Outro exemplo, x tende a 4 pela direita, substituindo 6 dividido por 0. Se o x tende a 4 pela direita, ele é um número maior que 4. E a diferença desse número maior que 4 menos 4 é uma aproximação de zero pela direita. Mais com mais infinito. Mais um exemplo, número 5. X mais 1 dividido por 4 menos x². Quando x tende a menos 2 agora pela direita. Eu preciso tomar cuidado com números negativos. Por quê? Porque se tomarmos a reta numérica menos 1, menos 2, menos 3, e o x tende a menos 2 pelo lado direito, ele está deste lado do número menos 2. Ele pertence a esse intervalo. E nesse intervalo eu tenho números do tipo menos 1,9, menos 1,99. E estes números ao quadrado são menores que 4, o que gera uma aproximação de zero pela direita. Como o numerador é negativo e o denominador é positivo, nós temos um limite igual a menos infinito, ok? Preciso tomar cuidado com números negativos. Números positivos são mais simples, pela direita é maior, pela esquerda é menor. Números negativos também, porém o seu valor ao quadrado, o seu valor absoluto difere.
O que é uma cinta vertical e como ela aparece no gráfico dessas funções? Uma cinta vertical nada mais é do que uma reta vertical, onde o gráfico desta função se aproxima em um movimento assintótico, ou seja, se aproxima cada vez mais. Perceba que ele nunca toca essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, ela nunca é tocada. Como ela nunca é tocada, ela também nunca é atravessada. Então nós temos aí uma barreira, né? Essa linha vertical, essa cinta vertical do gráfico funciona como uma barreira na representação gráfica das funções. Como que nós identificamos as cintas verticais em um gráfico? Simples, se o gráfico sobe e não a atravessa, ou desce, o valor limite dessas funções próximos dessas retas verticais, cujas equações são x igual a c ou x menos c igual a zero, vai dar mais ou menos infinito. Se o limite de uma função, quando x tende a c pela direita ou pela esquerda, for mais ou menos infinito, então esta reta x igual a c é uma assíntota vertical. Por exemplo, determine a cinta vertical do gráfico desta função. Onde que eu vou achar uma cinta vertical no gráfico? Uma cinta vertical é uma descontinuidade, então eu vou olhar o domínio da função. Percebe que o domínio da função exclui o número 3, pois divisão por zero não existe. Então eu vou olhar exatamente em x igual a 3. Fazendo o quê? Fazendo o limite dessa função quando x tende a 3. Independente se é pela direita ou pela esquerda. Perceba que a definição não define lado. Se qualquer um dos lados der mais ou menos infinito, esta reta é uma assíntota. Se eu substituir x por 3, eu vou ter uma divisão por zero. Como x tende a 3 pela direita, x é maior que 3. Um número maior que 3 menos 3 é positivo. Isso vai dar mais infinito. Ou seja, eu tenho na reta x igual a 3 uma assíntota vertical desse gráfico. Mais à frente nós iremos representar estas assíntotas. Observe a sua representação gráfica. Imagine que nós temos uma cinta vertical no gráfico representada por esta linha pontilhada e que o limite de uma função f de x, quando x tende a c pela esquerda, é mais infinito. O que significa isso? Significa que quando o valor de x se aproxima de x igual a c pelo lado direito, a sua função sobe, mais infinito. Graficamente seria uma curva parecida com esta. Agora imagine o outro lado. O limite dessa função quando x tende a c pela direita. Só que agora é menos infinito. Poderia ser mais infinito também, porém aqui nós vamos colocar menos infinito. O que significa isso? Significa que quando x se aproxima de c pelo lado direito, a sua função desce. Graficamente poderia ser uma curva deste tipo, ok? Vamos verificar alguns exemplos numéricos, determinar as assíntotas verticais de um gráfico e fazer o seu esboço. Considere a função f de x igual a 4 sobre x menos 2. Como não existe divisão por zero, o domínio dessa função exclui o número 2. É neste valor x igual a 2 que iremos verificar se existe ou não uma assíntota vertical, fazendo o limite dessa função quando x tende a 2. Nós vamos dividir esse limite em dois. Um limite quando x tende a 2 pela direita. Lembra que neste caso a expressão substituindo x por 2 dá uma divisão por zero. Como x tende a 2 pela direita, x é um número maior que 2, e a diferença x menos 2 é uma aproximação de zero por valores positivos. O jogo de sinais resulta em mais infinito. O limite, quando x tende a 2 pela esquerda, por outro lado, x é menor que 2, e a diferença de x, um número menor que 2, menos 2, gera menos infinito. Isso mostra que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical deste gráfico. Graficamente, nós temos a seguinte situação.
A reta x igual a 2 é uma assíntota. Nós vamos representá-la por esta linha pontilhada. Nós sabemos que, quando x tende a 2 pela esquerda, o seu limite é menos infinito, ou seja, a curva da função, quando x se aproxima de 2, desce. Ela pode ser representada, lembre-se que é só um esboço, por uma curva parecida com esta. Do outro lado, quando x tende a 2 pela direita, deste lado, o seu limite é mais infinito, ou seja, quando x se aproxima de 2 pelo lado direito, a curva da função sobe, o que pode ser representado também por uma curva deste tipo. Lembre-se, é só um esboço. Eliminando os elementos, nós temos um esboço do gráfico dessa função. Um esboço bem simples, com poucos detalhes, apenas os limites laterais e suas assíntotas. Considere agora esse outro exemplo, x menos 1 sobre x² menos 9. O domínio dessa função, como nós não temos divisão por zero, x² menos 9 tem que ser diferente de zero, isso resulta em x diferente de mais ou menos 3. Então, nós podemos ter duas assíntotas, uma em mais 3, uma em menos 3. Nós vamos verificar cada uma delas. Primeiramente, limite quando x tende a menos 3. Depois o limite quando x tende a 3. Lógico, os limites vão ser divididos nos seus limites laterais. Limite quando x tende a menos 3 pela direita, que resulta em mais infinito. Limite quando x tende a menos 3 pela esquerda, que vai resultar em menos infinito. Tome cuidado com números negativos. X tende a menos 3 pela direita são números do tipo 2,9, menos 2,99, que ao quadrado são menores que 9. Esses números geram aproximações de zero pela esquerda. Então, por isso, mais infinito e o outro menos infinito. Quando x tende a 3, pela direita, mais infinito. Quando x tende a 3 pela esquerda, menos infinito. Então, nós temos aqui uma outra assíntota. Nós temos duas assíntotas nesse gráfico. X igual a menos 3 é uma assíntota vertical. Do lado direito, o gráfico sobe. Do lado esquerdo, o gráfico desce. X igual a 3 é uma outra assíntota vertical. Do lado direito, o gráfico sobe. Do lado esquerdo, o gráfico desce. Perceba que os comportamentos são parecidos. Vamos verificar como fica o gráfico desta função. Lembre-se, é somente um esboço, mas mais detalhes do gráfico serão acrescidos depois no decorrer das aulas. A função é uma função que possui duas assíntotas. Nós verificamos que x igual a 3 e x igual a menos 3, duas retas verticais, elas fazem o papel de assíntotas do gráfico, aqui representadas por linhas pontilhadas. O primeiro limite que nós vamos usar é o limite da função quando x tende a menos 3 pelo lado direito, que nós vimos que é mais infinito. Ou seja, quando x se aproxima de menos 3 pela direita, como o limite da função é mais infinito, o gráfico sobe. O outro limite que nós vamos usar é o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda, lado esquerdo da assíntota x igual a 3, que é menos infinito. Ou seja, quando x se aproxima de 3 pelo lado esquerdo, o gráfico da função desce. Observe que essas setas são somente indicativos da forma da curva desta função, que poderia ter um aspecto parecido com esse. Perceba que ela faz uma curva acompanhando o sentido das setas. Nós vimos também que quando x tende a menos 3 pelo lado esquerdo, aí eu já estou indo para o lado esquerdo do gráfico, o valor do limite desta função é menos infinito, ou seja, quando x se aproxima de menos 3 do lado esquerdo, o gráfico da função desce. Uma curva para representar isso poderia ser uma curva parecida com essa. Do lado direito, eu vou ter o limite quando x tende a 3 pela direita, que no caso é mais infinito. Ou seja, quando a função se aproxima de 3 do lado direito,
o gráfico da função tende a mais ao infinito, ele sobe, que pode ser representado por uma curva parecida com esta. Perceba que nós não colocamos outros elementos do gráfico, nós usamos somente as assíntotas e as setas, indicando aproximadamente como seria a forma da curva dessas funções. Este seria um esboço muito aproximado, ainda faltam elementos gráficos que no decorrer das aulas nós vamos acrescentar, um esboço do gráfico desta função. Bons estudos! Espero que tenha gostado de mais esta aula. Se você aproveitou, ajude o canal compartilhando e curtindo os vídeos. Muito obrigado!